Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para um episódio sobre NBA aqui no feed do podcast Cara dos Esportes. Primeiro episódio de NBA pós-férias. A gente vai falar aqui sobre o cenário. Vamos dar uma revisitada, faltam aí 7, 8 jogos, 6 jogos para a maioria dos times da NBA. Como estão os cenários dos playoffs, o que pode acontecer em cada conferência, e vamos retomar aí depois de 2 semanas de descanso. Aqui hoje comigo o meu amigo Guilherme Taniguchi do podcast Splash Brothers. Gui, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. A gente tá naquela fase da temporada ali, né, que tá todo mundo, começa logo os playoffs, mas até que mais do que de costume, eu diria, tem coisa indefinida, principalmente na Conferência Oeste. Eu acho que na Conferência Oeste você olha para a classificação e tem muita coisa que pode mudar ainda, né? Então essas próximas 2 semanas aí prometem bastante, né? Exatamente, Gabs. Primeiro, bom retorno aí das férias. Acompanhei bastante no seu Instagram pessoal a sua rotina. Para quem não é amigo pessoal do Gabriel, não sabe para onde ele foi, então vai ficar na curiosidade. Mas bom retorno. E temos bastante coisa em aberto, né? A Conferência Oeste, esses anos recentes, tem se notabilizado por isso. Por sempre ter competição, às vezes uma variação de ir pro play-in, ou às vezes até estar fora dos playoffs. Esse ano não chega tanto, mas as coisas estão abertas ainda. Há alguma disputa em relação à classificação. Acho que os grandes nomes ali, de maneira geral, já possuem uma segurança em termos do seu posicionamento, os principais times, alguma coisa nesse sentido. Mas, olhando para baixo, ainda há disputa em aberto, há várias situações que a gente vai tentar entender um pouquinho aqui hoje. No Oeste, mais do que no Leste, a gente vai começar pela Conferência Leste, né? Mas no Oeste vai ter provavelmente alguns times bons tendo que passar pelo play-in, né? E o play-in, como é a repescagem dos playoffs, né? Para quem tá começando a acompanhar agora, né? Você o 7 ou o 8 você joga 2 jogos, 9 ou 10 você joga um jogo, você pode estar fora, né? Então é aquela coisa ali que depois de 82 jogos, um jogo vai definir se você vai ou não aos playoffs. Mas vamos entrar logo na discussão. Vamos começar pela Conferência Leste. Antes de lembrar, você está escutando o podcast no Spotify, segue o feed do podcast, deixa 5 estrelas. Você vai no YouTube, deixa like, deixa comentário, se inscreve no canal do podcast Splash Brothers também, que eu vou deixar na descrição. Siga o @podcast SplashBR no Twitter, lá do Léo e do Gui. Vamos começar pela Conferência Leste, como eu falei, um pouco mais direto o cenário, né? Você tem a seed 1, 2 e 3 definidas, não matematicamente, né? Mas na prática a gente sabe que vai ser o Cleveland Cavaliers a seed número 1, Boston Celtics a seed número 2 e o New York Knicks a seed número 3. Cavaliers tem 60 vitórias, Celtics 56, Knicks 48 vitórias. Eu acho que nesse grupo aqui de times, Gui, acho que a grande questão nesse momento é como que você vê o desempenho recente do Cleveland Cavaliers. Porque são 5 vitórias e 5 derrotas nos últimos 10 jogos. O time não vem jogando o melhor. Essa época do ano, e quem fala muito sobre isso é o Ryan Russillo, né, da imprensa lá dos Estados Unidos, né? Eu acho que essa época do ano, o desempenho dos times pode ser bastante enganador, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Então você tem que ter o que aconteceu no resto da temporada importa bastante, né? Não é só como o time termina essas últimas 3 semanas, mas como é que você classificaria? Você acha que há motivo para preocupação, ou você acha que é muito mais o fato de um time que tá com a seed 1 controlada já há muito tempo e tá meio que controlando ali, tá tirando o pé do acelerador nessa reta final de temporada regular?
É complicada essa situação, né? Eu lembro no ano que o Denver Nuggets foi campeão, e aí a segunda metade, depois do All-Star Break, o ritmo deles caíram assustadoramente, e eu e o Léo tivemos esse debate no Splash Brothers na época, e no final, chegou nos playoffs, eles voltaram ao modo que eles estavam antes do All-Star Break e foram campeões. Há outros exemplos que é o contrário, né? O jogo do Cleveland caiu, a gente vê em alguns momentos jogadores confundidos, o Spider Mitchell perdeu algumas partidas, mas eu acho que não é um aspecto de preocupação tão grande assim, até olhando o histórico da temporada como um todo. Eles fizeram movimentações na trade deadline, é um time que se reforçou, mas é aquele negócio, né? Eles, se eu não me engano, antes do All-Star Break, eles chegaram a ter um momento da temporada de ter entre as 10 melhores campanhas da história. Mas isso não vale de nada, né? Então, no final do dia, acho que é muito mais poupar um pouco, porque os playoffs para um time que teve tanta dificuldade recente, assim, em confrontos, de conseguir chegar num posto de finalista da NBA ou até da conferência, é algo que acredito que seja muito mais um conservadorismo de segurar as principais peças e chegar inteiro nessa pós-temporada. Eu pendo mais para esse lado também, né, de ser uma questão de você controlar. Só que a questão também é o Cavaliers, se chegar na final, vamos supor, uma hipotética final contra o Oklahoma City Thunder, né, que não é tão absurda de pensar, né, são os dois melhores times da NBA, eles perderam o mando de quadra, né, porque a maior parte da temporada eles tinham a melhor campanha, então teriam um mando de quadra numa possível final da NBA, e eles perderam, né, que eu acho que isso é um pouco, talvez não um pouco, talvez bastante decepcionante, né, mas eu acho que é muito mais uma questão de controlar. O Mitchell teve uma queda nos números dele, né, tenho visto até discussões, porque em determinado momento da temporada, né, um mês atrás, o primeiro time ao NBA parecia completamente definido e nenhuma chance de mudar, né? Você tinha Shea, Mitchell, Tatum, Giannis e Jokic. E eu acho que hoje há como discutir se essa vaga do Mitchell pode estar aberta. Eu ainda teria ele no primeiro time, né? Mas eu acho que é algo a se discutir. Mas eu tô seguindo mais a sua tendência aqui. Eu acho que é um time que jogou no nível muito alto durante a temporada regular, uma rotação muito alta ali, né, de termos de esforço e tal, e eu acho que tá meio que se poupando para os playoffs, até porque deve ter uma série bem acessível, né, na primeira rodada dos playoffs, né, porque eles vão enfrentar a seed número 8, né, que vai ser no play-in. Hoje a gente tem Orlando Magic, Atlanta Hawks, Miami Heat e Chicago Bulls. Acho que nenhum desses times me colocaria medo se eu sou o Cleveland Cavaliers. E aí, depois você passando, você enfrentaria o confronto 4 e 5, né? Que seriam Pacers ou Pistons, né? Que também não é nada de outro mundo, né? Então, o caminho do Cleveland Cavaliers é meio que os playoffs para eles começam na final de conferência, né? A gente imagina que seja contra o Boston Celtics, que é o segundo colocado nesse momento, 56 vitórias. New York Knicks, 48 vitórias. O Celtics é um time que tá com o freio de mão puxado a temporada regular inteira, né? Essa sensação que eu tenho, ainda assim eles são a seed número 2. E o New York Knicks deu uma engasgada nas últimas semanas, que eu acho que tem muito mais a ver com a lesão do Jalen Brunson, né? Que deve voltar à ação no final de semana. E é aquela mesma discussão de sempre, né? De todos os times do Tom Thibodeau, que é absurdo os minutos que os titulares dos Knicks jogam, né? E acho que o torcedor dos Knicks resta rezar que isso não vai, essa corda não vai arrebentar nos playoffs, né? Porque eu acho que a própria lesão de Jalen Brunson, não sei se dá pra atribuir a minutagem alta aqui, porque foi muito mais ali, ele pulou e pisou no pé não lembro de quem foi, e torceu o tornozelo, né? Mas os Knicks é muito mais isso, né? Esperar que nenhum desses outros jogadores estourem nos playoffs. Eu lembro de alguma interação que a gente teve um pouco antes da sua viagem, dos jogadores com maior minutagem na NBA, e no top 10, 3 são dos Knicks, no top 2, os 2 são dos Knicks.
Eu acho que no final do dia os torcedores dos Knicks estão até felizes com a lesão do Brunson, que tira ele um pouco de ação, dá um tempo para ele se recuperar, para ele poder chegar inteiro ali na pós-temporada, porque o time vai depender muito dele, ele é a principal arma ofensiva, mas a minha preocupação com os Knicks é mais a defesa. É um time que investiu alto em Odiano Anunoby, em Mikal Bridges, é um time que você olha a defesa, você olha a forma como o time tem defendido e tem sofrido bastante, tem sido bastante explorado de maneira geral. Obviamente, tem muito talento nesse lado da quadra. Os Knicks é curioso, né? Porque você olha o elenco como um todo e fala, putz, se esse time tiver que estar no top 5 de alguma das estatísticas, é defesa, e no ataque talvez estivesse na metade de baixo da tabela. E não, é o inverso, né? A defesa é uma das 15 piores da NBA e o ataque é um dos mais prolixos da liga, né? E é um time que tem tido muita dificuldade de vencer os grandes, né? Teve dificuldade em vencer o Celtics, teve dificuldade em vencer o Cavs ao longo de toda a temporada, mas é um time que, pelo investimento que fez, acho que os torcedores esperavam um salto. Eu encontrei um amigo meu essa semana, que nem está mais morando aqui na capital de São Paulo, e quando o time fez as movimentações, ele falou, não, final de NBA pelo menos. Fora isso, eu não comemoro. Talvez esse meu amigo não vai ter muita coisa para comemorar esse ano. Eu diria que os Knicks, eu acho que eles têm chances contra Cavs e Celtics, mas não são grandes chances, eu diria, né? Porque acho que ambos os times estão um degrau acima do New York Knicks. Na Seed 4, o Indiana Pacers é um time que eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de sentir o pulso do Pacers. Eu não sei se eu tenho uma boa. Eu tenho que assistir alguns jogos deles nessas próximas semanas, né? Porque eu não sei se eu tenho uma boa avaliação, né? O Haliburton, que reaprendeu a jogar basquete, né? Que a gente lembra no primeira parte da temporada era assustador o quanto ele caiu, né? O cara que prometia ser um dos grandes armadores aí dos próximos anos da NBA, né? Voltou a jogar basquete. É um time que profundo, forte. Mas como é que você vê esse time dos Pacers aí, que nesse momento tem a quarta colocação, 44 vitórias, tem 2 vitórias a mais que o Detroit Pistons na quinta colocação, 4 vitórias a menos que o New York Knicks. Então eles não devem sair ali da Seed 4. O que você acha desse time do Pacers? O Pacers e os Pistons, a gente pode dizer que eles estão aí muito mais pela incompetência da conferência, né? A Sim. conferência, antes da temporada começar, nos apresentava um cenário de ter um top 6 muito forte, talvez, colocando top 5, colocando junto desses 3 primeiros Bucks e Sixers, e no final do dia esses 2 últimos times não tiveram campanhas que nos empolgaram tanto. Então, Pacers e os Pistons não são times, o Pacers principalmente, não é um time de mando de quadra, mas acabou se colocando aí muito mais pelo problema dos outros do que pela sua própria condição. Acho que é natural a gente olhar pela campanha do Pacers ao longo de toda a temporada e se perguntar como é que a vaca subiu no telhado. Não tem a força para a gente imaginar eles conseguindo competir com os 3 times acima deles, mas obviamente é uma equipe que, de maneira geral, ao longo da temporada, tirando aquele 1 mês e meio do Haliburton, que foi terrível, mas mesmo naquele momento, coletivamente, o time ainda tinha... É um time regular, né? É um time que joga certinho, que não vai perder jogos bestas, assim, de maneira geral, e acabou conseguindo... É a campanha da Conferência Leste. Se você for um time que não vai perder os jogos bestas, você, nesse cenário dessa temporada, é um time que se coloca na briga pelo mando de quadra. É o que o Pacers fez. É um time bem treinado, né? E é um time que já chegou na final de conferência na temporada passada, né? E eu acho que mesmo a temporada passada foi meio que isso, né? Tipo, ninguém vai chegar, e aí eles chegam, né? E outros times se machucam e tal, e eles chegaram. Esse ano eu já acho bem mais difícil, né? Com o Cavaliers e o Celtics na frente. Os Pistons estão na quinta colocação, Milwaukee Bucks na sexta colocação, Bucks que perderam o Damian Lillard aí nas últimas semanas, né? Ele deve voltar antes do fim da temporada regular, ele teve um problema ali de... Coágulo sanguíneo, né? Na Exatamente. perna. Sim, e
que é algo Eu sério. poderia ter deixado você ficar gaguejando aí, mas como você tá voltando de férias, eu te ajudei. É, é, eu vou soar extremamente arrogante no que eu vou falar agora, é porque eu tinha na cabeça em inglês, né, o que o Damian Lillard tinha, né, eu não lembrava o termo em português, não sabia se tinha uma tradução diferente, né, do que coágulo sanguíneo, mas enfim, a palavra que eu tava procurando é trombose, né, que seria a manifestação mais séria, né? Então, obrigado, Gui. Não adiantou de nada, porque mesmo assim eu parei o podcast pra lembrar. Mas, o Bucks é um time que tem o Giannis, que pra mim é o terceiro melhor jogador da temporada regular. Mas, é um time que tem problemas sérios, né? O elenco tá bem documentado, né? Os problemas do elenco do Milwaukee Bucks. Ainda assim, eles estão nessa briga ali com Pistons, né? E ter a seed 5 ou a seed 6 importa bastante, né? Porque ou você enfrenta o Pacers ou você enfrenta o New York Knicks. E acho que hoje eu apostaria nos Pistons. Não é clubismo da minha parte, eu apostaria nos Pistons terminando na frente, porque é um time que tá com sangue nos olhos, literalmente, né? Tem uma baita de uma briga. Todo jogo os Pistons têm uma briga, né? E até outro dia eu tava vendo um videozinho no Instagram, né? O pessoal falando assim, pô, eu não sei, eu só conheço o Isaiah Stewart por causa de briga. Não vejo, não sei o que ele faz em quadro, não sei nem que é uma posição do Isaiah Stewart, né? Mas eu apostaria nos Pistons, que é um time que tá mais, eu diria, jogando um nível mais estável de basquete do que o Milwaukee Bucks. E os Bucks dependem desse retorno do Lillard, e ainda assim vai demorar um pouquinho. Depende muito do Kuzma jogando, e eu não confio. Por melhor que seja o Giannis, eu acho que não é suficiente. E como você falou no começo, uma decepção, né, o Milwaukee Bucks. Acho que por mais que... Acho que ninguém tinha muita expectativa muito alta pro Milwaukee Bucks, né, mas... Mais do que eles estão fazendo nessa temporada regular, eu acho que era de se esperar, não tanto em termos de classificação, mas também em desempenho. É aquele negócio, né? Se você pedisse pra eu apostar nos playoffs, qual desses três times aqui, Pacers, Pistons e Bucks, qual tem a capacidade de ser campeão da NBA? É os Bucks. Mas é um time muito irregular, né? O próprio Doc Rivers deu declarações recentes falando que nos playoffs eles acreditariam que conseguiriam brigar de igual para igual com qualquer equipe. Eu até acho que há cenários onde é que eles consigam de fato competir e darem trabalho, até vencerem séries surpreendentes contra o Knicks, por exemplo, ou até mesmo avançar mais do que isso, olhando para o cenário futuro. Mas é um time que, de maneira geral, é muito curto, né? E eles sofrem demais nesse sentido. E tem jogadores, o Dr. Rivers nessa entrevista falou, putz, o time depende muito do momento. Às vezes os principais jogadores falam, não, hoje a gente vai competir, hoje a gente vai jogar pra valer, e eles vão e jogam pra caramba. Em outros momentos, não estão tão afim assim, e o time sente muito isso. E com um elenco tão curto, precisa que Giannis e Damian Lillard, e Kuzma e Brook Lopes sejam grandes jogadores toda noite. Para a temporada regular, talvez seja mais difícil. Olhando para os playoffs, já é possível imaginar esses cenários. Mas olhando aqui nessa situação, sem o próprio Lillard e tudo mais, na temporada regular é difícil de acreditar. E é aquele negócio, né, Gabs? Eu não sei se você lembra, mas quanto tempo o seu All-Star Thompson ficou parado? O Embiid teve também uma trombose. Foi depois do All-Star Break, foi afastado por período indeterminado. Então, não sei se o Lillard ser colocado como dúvida para retorno é muito mais uma torcida dos Bucks ou se há uma expectativa real dele jogar, porque isso vai influenciar demais a temporada e a pós-temporada. Eu pesquisei antes da gente começar a gravar, né? A expectativa é que ele volte a treinar em 10 dias, né? Então é difícil imaginar que ele vai voltar. Ele é um veterano, né? Então acho que ele precisa de menos tempo, né? De treino para voltar a jogar, mas ainda assim talvez ele pegue algum jogo na temporada regular ainda, né? Mas
é algo sério, né? Acho que o caso mais grave foi o que aconteceu com o Chris Bosh 10 anos atrás, né? Que ele precisou se aposentar, né? Não, espero que não seja esse o caso, né? Não foi o caso do Alson, não vai ser o caso do Embiid, né? Teve algum outro jogador Não. recente que teve também, né? Teve o do Pelicans, o Brandon Ingram. Isso, verdade. E aquele negócio, há 10 anos atrás a medicina era outra, né? Acredito que essa questão evoluiu de lá pra cá. Verdade. No play-in aqui, como eu falei, os 4 times estão basicamente definidos, né? Orlando Magic, Atlanta Hawks, Miami Heat, Chicago Bulls. A questão ali pode ter uma mudança de ordem, né? E o Orlando Magic acho que é um time que nunca se encontrou ali depois do período de lesão, né? Que a equipe teve, né? Com o Paulo Banchero e com o Franz e com o Jalen Suggs, né? O Suggs que tá fora da temporada, né? Eu tenho visto ele mais no torneio da NCAA, né? Que ele acompanhando jogos da namorada dele, né? Hailey Van Lith, de TCU. Acho que o Magic é o time mais perigoso do play-in, eu diria, por conta do Franz e do Paulo Banchero, mas ainda assim eu não. Nenhum desses times aí eu acredito que faria algo contra Celtics e Cavaliers. Eu acho que qualquer um desses 4 times aí é disputa para ser varrido pelo Cavs e pelo Celtics. É aquele negócio, né? Se você falasse para os torcedores do Magic no início dessa temporada terminar em 7º, apesar que no último ano eles foram 5º, talvez eles falassem, putz, deu uma regredida, o time eu achei que ia dar um salto, não deu esse salto. Ok, vai. Tinha muitos torcedores que talvez comprassem essa campanha. Mas a temporada foi decepcionante, né? Acho que depois do retorno da lesão do Franz e do Paolo, o time derreteu nessa segunda fase da temporada. Então chega, acho que é torcer para não passar um vexame maior, tanto não ir pro play-in, tanto não passar pelo play-in, como não tomar uma varrida aqui. Acho que o Magic não vê a hora dessa temporada acabar. Assim como o Hawks, o Heat, eu também acho que é uma temporada decepcionante. Acho que o único que vai pro play-in animado um pouco é o Bulls, né? Que colocou agora a Tada, tem jogado bem e tudo mais, mas esses 3 times que estão disputando aqui, acho que os 3, pra mim, têm temporadas decepcionantes. Verdade, né? O Bulls que vem jogando bem, né? O Josh Giddey vem jogando muito bem, né? Mas eu concordo. Acho que são 3 times que... Acho que a própria torcida dos Bulls, eu imagino que não queira mais esse limbo, né, de play-in, né, mas parece ser o objetivo da franquia, né, garantir pelo menos ali uma ida ao play-in. Vamos passar para a conferência. Só para fechar o Bulls, lembrando que eles trocaram o Lavine só por essa escolha, né? Sim. Era uma escolha que estava com os Spurs. Tudo bem que ela tinha a proteção, em todo ano ela ia sendo renovada se não fosse cair para os Spurs. Mas eles trocaram a pique, trocaram o Lavine por essa pique e começaram a vencer mais do que antes. Então, é uma campanha no mínimo estranha. Eu acho que rolou meio que uma adição por subtração, né? Você tira o Zach LaVine, aí a bola vai mais pra mão do Giddey, pra mão do Kobe White, e aí o time melhorou. E outro, o Matas Buzelis, né? Também é outro que acho que se beneficiou, vem jogando muito bem. O Matas Buzelis que é até curioso, né? Eu sei que você acompanha bastante draft. Você fazia avaliação ali, tipo, acabou o draft de 2023. Quem que vai ser a primeira escolha do draft de 2024, né? E aí era o Matas Buzelis estava na discussão, né? E ele acaba caindo, não lembro qual foi a escolha que ele acabou saindo pro Chicago Bulls, foi 8, se eu não me engano. Algo do tipo. Acho que o Bulls foi um pouquinho mais pra cima. Enfim. Mas ele vem jogando muito bem, né? E ele tem todas as ferramentas físicas e tal, então acho que sei lá, tem algo interessante nos Bulls, né? O Giddey. No board do ano passado, pra mim e pro Léo, ele era o maior talento da classe. Era nosso prospecto 1.
Mesmo depois do draft, a gente mantinha a posição, era o jogador que a gente mais acreditava. Então se acompanha a cobertura do draft lá no podcast Splash Brothers, né, que eles entendem. Segunda tem mock, hein, Gabs? Mock. Segunda a gente vai fazer nosso mock da loteria. Acompanharei lá e cornetarei no chat todas as escolhas feitas pelo Leonardo Paglioni. Vamos passar para a Conferência Oeste agora, que tá, assim, você tem o Oklahoma City Thunder, 14 vitórias acima do segundo colocado. É um time com 63 vitórias, 12 derrotas. Eles têm aí mais 7 jogos. Então, se vencerem os 7, venceram as últimas 10 partidas, né? Se eles vencerem os próximos 7, que eu acho que é bem improvável, né? Porque eles já vão entrar no modo ali de poupar gente, né? Mas eles vão terminar ali com 66, 67 vitórias, né? Que é uma campanha incrível. Eu tava vendo um número hoje sobre o Thunder. É o time que tem mais roubos de bola e é o time que menos comete turnover, né? Então é o time que mais tira a bola do adversário e menos perde a bola, né? E é um time com muitas variações de line-up, né? Porque é um elenco muito profundo, muito variado. Você tem ali, pode ter uma formação com 2 bigs, com o Chet e com o Hartenstein. Você pode ter uma formação menor. Você tem ali Aaron Wiggins, deu um grande salto, né? O Zach Lowe tá falando sobre isso no podcast do Bill Simmons, que eu tava escutando hoje. E eu concordo, Aaron Wiggins. Eu tenho uma teoria. Eu não lembro se eu compartilhei com você, Gui. Eu falei acho que foi com o Buras que eu falei sobre isso. Acho que eu não falei no nosso grupo com eu, você e o Léo, não. O Aaron Wiggins. O Thunder tem a sorte com 2 jogadores. Uma sorte idiota. Com o Aaron Wiggins e com o Jalen Williams. Porque sempre quando você vê o Aaron Wiggins, você vê lá, é o Wiggins. Aí você sempre pensa, não é o Andrew Wiggins, né? O famoso. E você vê o Jalen Williams, né? O outro Jalen Williams, você fala, não é o Jalen Williams, né? Que é o estrela, jogador da aula do Oklahoma City Thunder. E aí você acaba meio que descartando esses dois mentalmente. E eles são 2 dos melhores role players, né? O Aaron Wiggins, sem dúvida, né? Um salto que ele deu. Acho que um cara que, sei lá, podia ter sido até considerado para Most Improved Player, né? Mas o Thunder tem muitas opções e hoje, para mim, é o favorito ao título. Para mim, o Thunder, eu respeito o Celtics, respeito o Cavaliers, mas acho que o Oklahoma City Thunder, com o Shea jogando um absurdo e com tudo que eles têm, para mim eles são, eu não diria que eles estão num patamar diferente, mas sei lá, meio degrau acima do Celtics e do Cavs, eu acho que eu colocaria o Oklahoma City Thunder hoje. Enquanto você falava, Gabs, eu fui até consultar. E nem o Golden State Warriors do Curry, Clay, Gray teve uma vantagem como essa aqui de 15 jogos para o seu segundo colocado. Obviamente, tem ainda o restante da temporada para acontecer. Naquele momento tinham outros times. Eu lembro que na temporada que eles bateram um recorde de menor número de derrotas, os Spurs teve uma das melhores campanhas da história, se não me engano, até a melhor campanha da história de próprio San Antonio, mas é uma vantagem surreal aqui para o segundo colocado. Então não tem como você olhar para isso e colocar o time como o grande nome aqui. E aí, muito pelo que você falou, da variação. É um time que pode jogar com 2 bigs, pode jogar sem big. Em muitos momentos da temporada, quando o Chet estava machucado, trouxe um micro ball, o Caruso fazendo as funções de pivô, se não pode jogar grande, pode punir os adversários de muitas formas, tem uma defesa muito agressiva e tem diversos criadores, né? Não é um time que depende só do Shea, obviamente ele é o jogador principal, é um time que consegue variar demais suas ações, então é o grande time. Tanto que quando a gente vai criticar o Thunder, ou alguém vai criticar o Thunder, vai recorrer para falta de experiência em playoffs. Ano passado o J-Dub teve uma série muito ruim, coisas do tipo, então falta um pouco de materialidade concreta para criticar o time, porque é um time que hoje se mostra o grande favorito. Você falou do Aaron Wiggins, até quando a gente olha a minutagem, que imaginávamos que o Caruso talvez tivesse o papel e a importância do Aaron Wiggins, e não teve. Obviamente,
O, o Giddey já sabia que não seria titular, mas o Wiggins foi o cara que assumiu mais esse papel em termos de minutagem, de papel, de responsabilidade. O Caruso foi deixado até em segundo plano dentro desse Thunder, muito por conta desses role players que acabam fazendo mais do que o time precisa. Defende muito bem, mas também tem o perímetro. O Caruso essa temporada vem estando bem abaixo ali do perímetro. Verdade. Eu mudei a câmera errada aqui no OBS, por isso que eu me enrolei. Depois do Oklahoma City Thunder, aí é a famosa briga de foice no elevador com a luz apagada, né? Você tem, nesse momento, o Houston Rockets na segunda colocação, 49 vitórias. Denver Nuggets na terceira com 47. Lakers com 46. Golden State Warriors em quinto, 44. Grizzlies em sexto, 44. Timberwolves em sétimo, 44. Clippers em oitavo, 43 vitórias, né? Então você tem aí um espaço de 6 vitórias do segundo colocado ao sétimo colocado. E o Rockets, começando pelo Rockets, né, o segundo colocado, é um time que passou por uma turbulência grande na temporada regular, né? E muito a ver com lesões e conseguiu se recuperar, né? Eu ainda tenho muita desconfiança desse time pros playoffs, né? Mas é um time que conseguiu se recuperar e vai ter mais do que 50 vitórias, né? É o grande favorito para ter a segunda melhor campanha, né? No Oeste. Passa muito pela evolução do Amen Thompson, que eu já falei aqui no podcast, né? Ele e o irmão dele, em termos de atleticismo, é um negócio de outro mundo, né? O Amen Thompson acho que é o mais perto de Russell Westbrook que eu já... Westbrook jovem, né? Que eu já vi na NBA, né? E ele é completamente absurdo. De novo, eu acho que esse time do Houston Rockets é um time de temporada regular. Eu acho que qualquer série aqui, você vai olhar e eles não vão ter o melhor jogador da série, né? Mas ainda assim, eu acho que é o time que vai terminar com a seed número 2. E você compartilha dessa desconfiança aqui do Houston Rockets pros playoffs? Compartilha, é um time que tem muita dificuldade, né? É um time que depende da imprevisibilidade do Jalen Green, mas às vezes quando ele traz a imprevisibilidade você fala, putz, não era bem isso que eu queria. Cometeu um turnover besta, forçou uma jogada que não precisava. Então é um time que não quis, o Rafael Stone falou antes da trade deadline que é um time que não se movimentaria, queria ver o que aconteceria esse ano. O Thunder fez isso ano passado, não quis fazer movimentos bruscos, mas diferente do Thunder do ano passado, aqui você vê alguns jogadores que você não sabe muito bem se encaixa, né? Jalen Green é um desses, o Jabari Smith, outra escolha alta que você fala, putz, não era isso que a gente esperava do jogador. Então é um time que tem muitos jogadores irregulares. O próprio Şengün esse ano se esperava um salto a mais dele, e ele talvez como um jogador parecido do que já era. Então é um time que faltou, né? Faltou esses jogadores darem um salto a mais. Acho que a campanha é positiva, é muito boa, mas ofensivamente o time ainda tem muitos problemas. Acho que você consegue preparar defesas boas para parar esses jogadores, para forçar a bola mais na mão do Jalen Green, para fazer com que o time tenha dificuldade de pontuar próximo do garrafão e tenha que chutar mais de fora. Então, é um time, quando você olha as suas capacidades, você tem dificuldade de ver esse time vencendo essas grandes equipes concorrentes. Aqui você citou vários nomes, então se talvez eles caírem em segundo, eles vão fugir de uma pedreira. Se eles caírem para terceiro, já podem pegar um Warriors, um Wolves, ou até mesmo esses times podem ir para o play-in. Então, junta-se a inexperiência com essa dificuldade do ataque, eu também me preocuparia com esse time. Verdade. E aí você passa pro Denver Nuggets, né, que vem oscilando, né, nas últimas semanas, 5 vitórias, 5 derrotas nos últimos 10 jogos, e vem de uma derrota muito traumática nessa madrugada de terça para quarta, né, o jogo do ano, provavelmente, né, 2 prorrogações contra o Minnesota Timberwolves. O Nikola Jokic simplesmente teve o maior número de pontos num triplo-duplo
na história da NBA, 61 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. E os Nuggets perderam, porque o Westbrook teve uma das sequências mais burras da história da NBA, né? Ele erra uma bandeja livre ali no final da prorrogação, que ele não precisava ter ido para a bandeja, né? Ali a jogada certa teria sido segurar a bola para ir pro lance livre. E ele erra a bandeja, e aí do outro lado ele faz a falta. Não sei se foi no Nico Alexander Walker. Foi no Nico Alexander Walker. Que também fez uma grande partida. Ele fez a falta no arremesso de 3. O Nico Alexander Walker mata os lances livres, vence o jogo. Mas sim, é o risco de você confiar no Westbrook, né? O Westbrook nos últimos anos tem sido muito isso, né? Você em janeiro, dezembro, fevereiro, ele traz uma energia que ajuda o seu time. Só que aí os jogos vão ficando mais importantes, em momentos chaves, ele comete erros. O Westbrook foi um extremo que aconteceu nessa madrugada, mas é um pouco assustador o quanto que o Nuggets conta com o Westbrook, mas ainda assim é um time que você tem que levar a sério, porque é o melhor jogador do mundo, né? E eu vou ser polêmico aqui. Meu voto para MVP é o Jokic. Eu acho que o Shea é o grande favorito. Acho que ele vai vencer o prêmio, mas o meu voto seria do Jokic, que tá tendo... É um cara que venceu 3 MVPs e tá tendo a melhor temporada da carreira dele. Só que o Shea tá tendo uma temporada historicamente boa também, né? Então não acho absurdo o Shea vencer, mas o meu voto ainda seria o Jokic. Mas eu não sei, esse time exige tanto do Jokic. Ele jogou 50 minutos. Ele jogou tipo do segundo quarto até o fim da segunda prorrogação. Jogou acho que 41 minutos seguidos nessa noite, né? E ele terminou, o último quarto ele tá com 5 faltas. Ele jogou 2 prorrogações com 5 faltas. É um time que exige muito. E teve momentos que parecia que o Murray tava voltando a ser o Murray. Tem momentos que ele dá uma sumida. E eu não sei muito bem o quanto confiar. Porque tem momentos que eu acho que o Nuggets é o time que tem mais chances de bater o Oklahoma City Thunder. E tem outros momentos que eu acho que eles podem ser surpreendidos na primeira rodada dos playoffs. É um time complicado de prever, né? É um time que tem algumas dificuldades. Eu estou até procurando aqui rapidamente a informação. A gente falou do Denver Nuggets recentemente. Eu tinha até anotado uma estatística interessante, porque quando o Jamal Murray faz mais de... Cadê aqui? O Jamal Murray... Bem, mais de 25 pontos, eles tinham há 2 semanas atrás 14-3. Quando o Michael Porter tem uma pontuação acima de 25 pontos, 7-1. É um time que precisa que esses jogadores de apoio, esse Big Three, tenham campanhas sólidas. Mas eles são muito irregulares. Então, esse é o problema. Quando eles têm uma pontuação abaixo da média, o time tem mais derrotas. Então, é um time que sofre demais por depender muito do Jokic. Porque quando esses jogadores estão funcionando, você consegue fazer com que o Jokic não seja sobrecarregado. Porque é um time, quando você olha também, né, nessa janela de 2 semanas atrás, os titulares têm o melhor plus-minus da NBA. Mas só que, quando você começa a colocar os reservas, o time tem muita dificuldade. Todos os reservas têm plus-minus bem abaixo dos titulares. Porque é um time que tem um elenco muito curto. A gente falou isso de outros times aqui. Esse Nuggets sofre muito por isso. Eu lembro quando eles foram campeões e o general manager falou que eles formariam uma dinastia pelos próximos 10 anos. E eu e o Léo falamos lá no nosso podcast especial que para isso acontecer, o time precisaria que Michael Porter valesse o contrato de 40 milhões que ele tem. É um jogador que, se você olha no longo prazo, não valeu. Alguns momentos ele corresponde, mas o time depende demais dele e do Jamal Murray e nem sempre eles entregam. Assim, você tem o melhor jogador do mundo, você vai depender dele, né? Mas eu acho que tem um extremo, né? Um dia que ele faz 60 pontos, 11 rebotes, 10 assistências, você perde o jogo, né? Acho que é um extremo muito grande.
logo abaixo deles você tem Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, né? Que seria a seed número 1, né? Seria o confronto dos playoffs, né? Nesse momento. E seria o Adam Silver dando um soco pro alto, assim, né? Comemorando no escritório dele. Porque imagino que seria em termos de audiência, né? Essa série, né? Luka Doncic, LeBron de um lado, Curry e Jimmy Butler do outro, Warriors e Lakers, né? Duas das marcas mais fortes da NBA. Warriors que, pós-troca do Jimmy Butler, um dos melhores times da NBA. O Curry tem jogado um absurdo desde a troca, né? Fez 52 pontos contra os Grizzlies, né? Nessa noite de terça para quarta. Os Lakers, como a gente esperava, é um time que ainda tem muita coisa ali que... É um time cheio de buracos, né? Mas você tem LeBron e Luka. Quem que você apostaria entre eles dois hoje, Gui? Entre Lakers e Warriors? Se você tivesse que apostar numa série entre os dois, quem que você acha que venceria? Olhando o retrospecto recente, me anima mais essa campanha do Warriors. O Lakers hoje está um pouco na frente, mas só que antes da trade deadline, antes dessas trocas bombásticas, a vantagem do Lakers era maior. Obviamente, o time teve problemas O Warriors de estava no lesões, play-in, né? Antes da troca pelo Jimmy Butler, né? Chegou até figurar em algum momento na 11ª posição. Sim. Então, hoje eu iria de Warriors. Mas o que eu ia complementar da sua fala são dois times que vêm jogando bem, né? São dois times que, além de ter os nomes, tanto da franquia quanto dos jogadores, são dois times que vêm numa fase boa. Acho que se você... Ninguém quer isso, pelo amor de Deus, acaba logo a temporada. Mas se você coloca mais 15 jogos, possivelmente seria seeds número 2 e 3 até o final aqui da temporada. E eu acho que o Lakers, se o LeBron não tivesse machucado, eu acho que eles poderiam ter buscado até a seed 2, né? Os Lakers, não seria nenhum absurdo, porque é um time que já estava jogando bem antes da troca pelo Luka, né? É um time que havia melhorado muito defensivamente, ainda tem as questões, né? É um time que tem como pivô titular o Jackson Hayes, né? Que eu até acho que tem sido melhor do que eu esperava, o Jackson Hayes, né? Mas ainda é o Jackson Hayes, né? Mas é um time que o Lakers, né? Acho que qualquer situação de jogo apertado no final de uma partida, né? Você vai ter LeBron e Luka com a bola, né? E o Austin Reeves que vem jogando um absurdo, né? É bizarro porque você pensa assim, você vai ter dois jogadores tão dominantes com a bola, né? Luka e o LeBron, e no papel, o Austin Reeves vai sofrer, mas foi o contrário, né? E você vê muitos Lakers fazendo uma ação com o LeBron, com o Reeves e o Luka fora da bola, o Luka e o Reeves e o LeBron fora da bola, e acho que o Reeves está muito envolvido e tá fazendo a melhor temporada da carreira, né? Então é um time bem perigoso, mas eu tendo a concordar com você. Eu acho que eu apostaria hoje no Golden State Warriors. Eu acho que é um time mais profundo. Eu acho que é um time que sabe mais o que é nesse momento. E o que eu vim falando nas últimas semanas aqui no podcast, né? O Jimmy Butler se encaixou muito bem nesse time. Dá uma dimensão que esse time do Warriors não tem há muito tempo, né? Que é um cara que bota a bola no chão e tenta chegar na cesta, que consegue lance livre. E acho que nem tanto o desempenho do Jimmy Butler, né? Mas o que abriu pro Curry, né? Porque o Curry, ao longo da temporada regular, né? Era um cara que você começava a pensar, será que é o Curry entrando numa nova fase da carreira ali, de declínio e tal? Será que ele vai ser ao NBA? Pode ser que não seja nem ao NBA. E agora ele tá jogando um nível absurdo, né? Acho que é um dos melhores jogadores da NBA pós All-Star Break. E acho que esse time do Warriors é a melhor aposta para vencer o Oklahoma City Thunder, o Golden State Warriors hoje, porque quando você falou sobre o Thunder, né? Você falou a questão a experiência. E o Warriors tem toda a experiência do mundo. Então, sei lá, acho que se eu tivesse que apostar num time hoje,
qual time vai vencer o Oklahoma City Thunder, né? E eu falei sobre... Às vezes eu acho que é o Denver Nuggets, às vezes eu acho que o Nuggets pode cair na primeira rodada dos playoffs. Eu acho que o Warriors tá logo ali. Eu acho que Warriors, Lakers e Nuggets seriam as melhores apostas. Eu acho que se eu tivesse que botar a mão no fogo, eu acho que seria o Warriors. Eu tiraria talvez o Lakers, e eu acho que hoje eu estaria mais empolgado com o Wolves, alguma coisa nesse sentido. Eu não tô tão animado com o Lakers tem muitos buracos ali, pensando num título da NBA. Mas acho que eu ainda hoje tô com o Denver, mas tá ali, próximo o Denver e o próprio Golden State Warriors. Você falou aí do encaixe, do impacto do Jimmy Butler. Primeiro, ele é um dos jogadores que mais sofrem falta, mas que vão para a linha do lance livre desde que chegou aqui no Warriors. E o time precisava de alguém agressivo atacando o aro, porque há muito tempo é só o Curry que faz isso. De maneira sólida, frequente, com bom aproveitamento. Então o time tinha muito essa necessidade de ter também alguém atacando o aro, agressivo, para abrir espaço para as bolas de 3. Tava bocejando, foi mal. Vamos seguir aqui agora. Memphis Grizzlies, 44 vitórias. Demitiu Taylor Jenkins durante as minhas férias. Que surpreende, né? Porque o Taylor Jenkins, eu acho que ele tinha a reputação de ser um dos melhores treinadores da NBA. Só que o desempenho dos Grizzlies nessa temporada vinha sendo muito estranho. O Ja Morant já está sendo investigado de novo porque ele fez ali, imitando uma arma pro banco do Golden State Warriors, né? Ele é completamente viciado em armas, o Ja Morant, né? E pode ser punido. Ja Morant ou Oruan, Gabriel? Quem é o mais problemático? Eu vi, chegando em casa recentemente, eu passei por uma blitz e tinha um motoqueiro sendo revistado pela PM e ele tava usando uma camisa do Ja Morant. E aí eu pensei, pô, a camisa do Ja Morant tem que investigar mesmo. Pode estar armado o cara, né? Mas assim, a questão é onde que vai cair, até onde vai essa queda do Memphis Grizzlies. Porque você olha hoje, eles têm 44 vitórias, empatados com o Minnesota Timberwolves, uma vitória a mais que o Los Angeles Clippers. E esses dois times vêm em momentos muito melhores do que os Grizzlies, né? Eles até fizeram um jogo bem duro contra o Warriors ontem, mas são 2 vitórias e 8 derrotas. É um time que tem muita dificuldade contra times com campanha positiva, né? Eles têm um retrospecto péssimo contra esses melhores times da NBA. E eu acho que hoje é difícil para mim imaginar um cenário que eles conseguem segurar ali a seed número 6. Eu acho que é um time que vai cair pro play-in. E de novo, eu entendo a demissão do Taylor Jenkins, mas qual que é o ponto de demitir ele agora, né? Na última semana de março, né? Por que não esperar a temporada terminar? Mas acho que o Grizzlies é um time que em queda livre e que eu imagino que não vai conseguir segurar nos playoffs na vaga direta, e aí no play-in vai depender de como vão ser os confrontos. Demissões assim é problema fora de quadra. É meio a vibe futebol brasileiro, né? Tipo, demitir o técnico nessa altura da temporada regular, né? Eu acho que deve ter tido algum problema ali. Teve a briga na semana passada do Desmond Bane com o Santi Aldama. Sim. A Ramona Shelburne postou que o Ja Morant vinha tendo algumas reclamações com o Taylor Jenkins. O time, eu diferente de você, eu acho que o time vinha jogando bem. Eu gostava do que os Grizzlies fez essa temporada. Ja Morant teve alguns problemas de lesão aqui. Antes disso, o time estava na seed 2 ou 3, brigando com o Rockets ali pelo topo da conferência. E aí, com a lesão do Ja Morant, o time caiu. Mas vinha gostando do que eles vinham tentando aqui nessa temporada. Então, para mim, essa queda, depois de 6 anos de serviço prestado, tanto quando você olha a nota, e são só elogios para o Taylor Jenkins, é que alguma coisa, teve alguma briga. Teve alguma coisa que a gente só vai descobrir daqui a pouco, no final da temporada, vai vazar as informações e tudo mais, porque não faz sentido essa situação acontecer. Concordo contigo, eles têm tudo aqui para caírem
para o Wolves e Clippers, pelo menos, e saírem ali da classificação direta. Então não digo que cai mais, porque aí a diferença 44 para o Dallas Mavericks, 37. Então já é bastante, são 7 vitórias, que nem tem isso aqui mais para disputar se bobear, então é uma diferença muito grande. Mas o Grizzlies é a notícia e todo mundo deve estar querendo pegar eles agora nesse momento, né? Verdade. Eles têm um calendário... Eu tô com a força de calendário aqui na minha frente, mas eu não tô achando... Aqui. Estão bem no meio ali, eles enfrentam ainda o Nuggets. E tem um confronto direto contra o Wolves, né? Que uma vitória contra os Wolves pode mudar o rumo da temporada, né? O Wolves que se encontrou, né? Nas últimas... Um mês, né? Vem fazendo o desempenho da equipe melhorou bastante. E o Anthony Edwards, né? Vem jogando muita bola, né? E... Claro que a gente tá falando do Anthony Edwards, jogador, né? Que ele... A situação aí fora de quadra dele... Todo mundo sabe o que tá acontecendo, né? Mas ele dentro de quadra vem jogando muito bem. E é um time perigoso. É um time perigoso porque tem um dos 8 melhores jogadores da NBA. E parece que demorou muito, né? Até porque você faz uma troca desse tamanho, né? Uma peça tão importante do time como o Towns, né? Acho que é natural que demore, mas eu acho que o time se encontrou. E eu acho que seria minha aposta hoje, né? Pra conseguir essa vaga direta ali aos playoffs, né? E eu não acho que vai ser um time simples, né? Eu não acho que é um time que tá distante, né? Desses outros... Do batalhão ali pós Oklahoma City Thunder. Como você falou, né? Eu não incluí o nome deles, né? Mas você tem toda a razão. Eu acho que eles têm que ser incluídos ali no mesmo patamar que Lakers, Warriors e Denver Nuggets. Se eles classificarem em sexto, como você aposta, é pegar o Denver Nuggets. Eles já eliminaram o Nuggets na última temporada, então é um confronto interessantíssimo. Obviamente, o Towns foi peça fundamental na marcação do Jokic nesses últimos anos, mas é um time que é muito irregular, né? Começou mal, teve críticas públicas do Anthony Edwards, aí o time se reuniu, conversou, melhorou, aí passou 2 meses de temporada, caiu de novo, e agora parece que vem recuperando o ritmo. Então é um time que mudou bem esse ano. Se a gente olhar, a responsabilidade do Michael Conley nessa temporada caiu. Ofensivamente, o Gobert perdeu o espaço que ele funcionava muito por conta do Conley também. O Randle é um jogador que segura muito a bola, era um time que variava mais. O Anthony Edwards é o top 3 dos jogadores que mais chuta do perímetro, e a capacidade dele de atacar o aro é algo absurdo. É um time que vem se moldando muito ao longo dessa temporada, mas acho que chega no seu melhor momento aqui pensando em playoffs. Verdade. E aí você passa deles, eles têm uma vitória abaixo, o Los Angeles Clippers, né? Que continua ali, né? E eu acho que o desenvolvimento das últimas semanas que eu acho que chama atenção é o Kawhi jogando o melhor basquete dele em muito tempo, né? O Kawhi Leonard vem jogando bem e parece saudável, Gui. Quanto tempo que isso vai durar? Esse é o problema do Clippers desde essa troca, né? Desde a assinatura, porque não foi uma troca, mas a gente sempre fica com um Clippers hipotético, sim, imaginando o que esse time pode ser. Agora, com momentos ali anteriormente que o time jogou 10 partidas juntos e venceram todo mundo, e aí é um encaixe ideal, e aí chega nos playoffs, ou ele se machuca, ou as coisas não acontecem. O melhor momento do Clippers com o Kawhi, pra gente ver como é que tá distante, foi na bolha. Foi há 5 temporadas atrás. É bizarro imaginar que ele tá 6 anos nos Clippers, né? Ele assinou em 2019. E a gente tá sempre esperando isso, como você falou, né? O Clippers seria o Neymar da NBA, o Los Angeles Clippers, né? É o time hipotético. Pra quem é um pouco, nem tão mais velho, assim, que eu acompanho a NBA desde 2000, mas pra quem é um pouquinho mais velho do que acompanhar recentemente, é de você lembrar, você acordando de manhã no domingo e vendo a troca do Kawhi o Kawhi assinando com o Clippers e o Paul George sendo trocado junto na mesma madrugada ali. Então todo mundo lembra. Eu lembro, a gente gravou o podcast no dia reagindo à morte do Kobe Bryant. Essas coisas marcaram. O Kawhi,
aquisição do Clippers do Kawhi marcou essa geração. Todo mundo lembra o que estava fazendo naquele dia. Talvez tenha sido a grande bomba, né? Porque ninguém esperava a troca do Paul George, né? Porque foi meio que o Kawhi condicionou a ida dele aos Clippers conseguirem o Paul George, né? E era a grande movimentação bombástica da NBA antes da troca do Luka Doncic, né? Que acho que vai ser insuperável daqui até o fim dos tempos. Passando esses dois essa parte aqui, né, dos times de 44, 43 vitórias, você chega na parte deprimente, né, da Conferência Oeste, né? Porque você tem Dallas Mavericks com 37 vitórias, Sacramento Kings com 36 vitórias e Phoenix Suns com 35 vitórias. Cara, como fã do Kevin Durant, pra mim, o cara que você precisa de uma cesta na história da NBA, eu acho que o Kevin Durant, pra mim, é a melhor aposta pra isso. Eles não conseguirem ultrapassar esses dois times, o Mavericks dizimado por lesões, né, que até tá mais saudável agora, né, e o Sacramento Kings, que eu não sei o quanto que eles se arrependem da troca pelo Zach LaVine, eu acho que é extremamente deprimente. Como eu falei, pra mim, esse setor aqui da tabela da Conferência Oeste são os três times deprimentes. Porque os outros times já estão no modo tanking já há muito tempo, né? Mas o Suns não conseguir nem entrar no play-in. Teve você deve ter participado, né? O Ricardo Sabolito mandou recentemente ali os prêmios do Jumper, né? E ele mandou, uma das perguntas era o time de decepção da temporada, né? E aí tem a lista ali de candidatos, né? Pra mim é o Suns, porque os outros times eu acho que tem muito a ver com lesão, né? Tipo, o próprio 76ers é uma decepção, mas acho que tem muito a ver com lesão, né? O Suns, óbvio, teve lesões, né? O Kevin Durant desfalcou a equipe no último jogo, inclusive, mas eu acho que é uma decepção mais, né? É um time que esteve completo a maior parte da temporada e é triste ver esse fim do Kevin Durant. Quando você tem uma metáfora boa, Gabriel, você tem que usar. E aí muita gente imagina aí que hoje em dia a gente vive uma geração de defesa bilionária e coisas do tipo. E o Phoenix Suns é o exemplo disso, né? É o time que vinha ali tudo certinho e tudo mais. E aí o Matt Bila chegou e falou, cara, eu vou montar o time do meu jeito, eu quero ser campeão, vou trazer Durant, vou trazer Bradley Beal e vou fazer esse time vencer. E ficou muito pior do que era antes. Não, o DeAndre Ayton não dá, precisa ser trocado, vou trazer o Nurkic, mandar o Ayton e o Camará. Uma das piores trocas da NBA. Então, esse é quando a gente vê bilionário que não entende do que está fazendo, tomando as rédeas das ações, o que pode acontecer, né? Esse time do Suns é um exemplo disso, porque quando o dono quer interferir demais, as coisas dificilmente dão certo, e o Suns aqui é a prova viva disso. É a síndrome do novo dono, né? Sempre quando o novo dono assume, ele faz um monte de merda. Acho que o maior exemplo disso é o Dallas Mavericks, né? Mas essas movimentações aí que o Gui citou do Phoenix Suns também são bem complicadas e é difícil. Eu ia falar aqui que Mavericks e Kings eu acho que fica como tá, né? Mas porra, é muito difícil acreditar que o Suns não vai conseguir passar o Sacramento Kings, né? Que vem jogando muito mal. O Durant marcou, vai ficar uma semana fora, então eu para mim já tá dado que o Suns não passa. Me surpreenderia demais se eles conseguissem passar, inclusive. Complicado, como diria Enzo Baracho. Complicado. Isso é uma referência que o Ricardo Sabolito sempre cita o Cesar Tralli com essa frase dele. Eu prefiro citar o Enzo Baracho. Os confrontos dos playoffs seriam os seguintes, né? Eu prometi que ia passar, acabei não passando. No leste a gente teria hoje Knicks contra Bucks, Pacers contra Pistons, o Cavaliers enfrentando o último time que sair do play-in,
e o Celtics enfrentando o primeiro time que sair do play-in, provavelmente o Orlando Magic, né, mas não pode descartar o Atlanta Hawks. No Oeste a gente teria Denver Nuggets enfrentando o Memphis Grizzlies. Não, é isso, né? Memphis Grizzlies, né? Mas aí o Wolves pode, e a gente acredita que vai ultrapassar. Lakers e Warriors, e aí você teria Thunder enfrentando o último time do play-in, que deve ser ali Clippers, ou Grizzlies, ou o próprio Timberwolves. E você tem na Seed 2 o Houston Rockets, que enfrentaria o primeiro time saindo do play-in. Gui, não te preparei para isso, mas eu vou te perguntar. Seu palpite pro título hoje, quem que você acha que vai ser o campeão? Quem você acha que vai ser a final da NBA? Quem que você acha que vai ser o campeão? Celtics e Thunder, acho que dá Thunder. Eu tô com você também. Eu não lembro qual foi meu palpite pra campeão. Meu palpite pra final foi Celtics e Thunder, né? Acho que era o palpite de todo mundo, né? Pra final da NBA. Eu não lembro se eu coloquei Celtics ou Thunder vencendo o título, mas hoje meu palpite seria Thunder também. Gui, muito obrigado pela participação. Sigam ele lá no Gui, @GuiSplashBR, se eu não me engano. E eu acho que é também. Se nem ele sabe, então não pode me culpar. Bruno, eu não me marco nas mensagens que eu vou me enviar, então. Você não tem um fake que você manda reply falando assim, pô, o Gui SplashBR falou algo muito interessante no podcast hoje. Siga o podcast, @podcastSplashBR lá no Twitter. Gui, valeu pela participação e acompanhe as lives do podcast SplashBR. Segunda-feira, tradicionalmente, no YouTube, terça-feira nos agregadores. Exatamente, Gui, valeu mesmo pela participação. Até a próxima. Tchau. Tchau.